Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação amiga a todos vós aqui presentes e a todos quanto nos acompanham pela RTP. E lembro de forma especial os nossos doentes, os idosos, os nossos imigrantes, em especial aqueles que sofrem, os reclusos dos estabelecimentos prisionais e todos aqueles que neste momento estão a trabalhar e não podem estar connosco aqui a celebrar. Hoje Deus ensina-nos a perdoar. O perdão, caros irmãos, é a essência do amor e da paz, mas nem sempre somos sinal de perdão e de misericórdia. Jesus pede para perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre, sem medida. Deus perdoa-nos sempre, mas será que nós perdoamos aos nossos irmãos? Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Ben Sirá. O rancor e a ira são coisas detestáveis, e o pecador é mestre nelas.
Quem se vinga sofrerá a vingança do Senhor, que pedirá minuciosa conta de seus pecados. Perdoa a ofensa do teu próximo, e quando o pedires, as tuas ofensas serão perdoadas. Um homem guarda rancor contra outro e pede a Deus que o cure? Não tem compaixão do seu semelhante e pede perdão para os seus próprios pecados? Se ele, que é um ser de carne, guarda rancor, quem lhe alcançará o perdão das suas faltas? Lembra-te do teu fim e deixa de ter ódio. Pensa na corrupção e na morte e guarda os mandamentos. Recorda os mandamentos e não tenhas rancor ao próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não repares nas ofensas que te fazem. Palavra do Senhor. O Senhor é clemente e compassivo, cheio de misericórdia, para com todos. Cheio
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Na verdade, Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido, com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: Paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: Concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então, o Senhor mandou-o chamar e disse: Servo mau, perdoei-te tudo o que me devias, porque me pediste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação.
Caros irmãos e irmãs, as leituras bíblicas deste domingo falam-nos do perdão. Bem antes de Jesus, já Ben Sirá, ao livro do Eclesiástico, ele escrevia: o rancor e a ira são coisas detestáveis e o pecador é mestre nelas. O rancor e a ira são duas atitudes bem familiares nos nossos dias, bem familiares. O rancor está na base da ira e da vingança. Dão origem à opressão e às guerras. É o que se vê também nos nossos dias. Perante alguém que nos magoa, que nos faz mal, às vezes acontece três atitudes, pode acontecer três atitudes que eu gostaria de refletir, para ver onde é que nós nos inserimos nestas atitudes. Primeiro, se alguém nos magoa, a atitude de alguns é a vingança extrema. Segundo a Bíblia, a vingança é comparada a um animal selvagem que se coloca à porta, à espreita, pronto para atacar. Quantas pessoas, desculpai o que eu vou dizer, mas quantas pessoas são como animais selvagens, prontos a devorar o próximo por algo que ele tenha cometido? Isto é vingança. E o problema é que às vezes, se me fizeste mal, eu preciso me vingar e vingar-me ainda mais forte do que tu. E a vingança tem trazido grandes desgraças, guerras, conflitos. Há uma outra resposta perante alguém que nos magoa, que é uma lei antiga, mas que nos nossos dias alguns até defendem, e eu conheço alguns, que é a lei de Talião: olho por olho, dente por dente, e senhor padre, estamos quites. Infelizmente, há ainda hoje muitas pessoas que defendem esta lei. Se te fizeram mal, merecem também levar. Se te deram uma bolachada, merecem levar uma bolachada. Se matou alguém, merece a morte. Porque muitas vezes, perante os homicídios, eu ouço muita gente dizer: aquele que cometeu homicídio merece morrer também. E eu pergunto: não estás a ser igual a ele porque estás a desejar a morte de alguém? É isso que devemos, é essa a atitude do cristão? Isso não é a lei do olho por olho, dente por dente? A pena de morte não é isso também? Olho por olho, dente por dente? Quem não é capaz de perdoar a um irmão, como é capaz de pedir perdão a Deus? Eu não consigo entender. Isso significa que não interiorizou a lógica de Deus, que é o perdão sem limites. Se pedimos perdão a Deus das nossas ofensas, então temos de agir da mesma forma para com os nossos irmãos. O sábio, isto é, aquele que quer ter um êxito e ser feliz, tem de ser capaz de perdoar as ofensas e de ter compaixão pelo seu semelhante, porque todos erram. A primeira leitura de Ben Sirá diz o seguinte, algo que eu considero importante: pensa no teu fim e deixa de ter ódio. Ou seja, a leitura convida-nos a lembrar-nos do nosso fim, da nossa morte. Lembra-te, pensa na tua morte. Um dia todos partiremos. E isto é uma realidade, ninguém cá fica. Embora se invente mil e umas coisas para continuar jovem, para aguentar mais uns anos e por aí adiante, a gente vai partir. A realidade é essa. Por isso que sentir esses sentimentos de rancor, de ira, de vingança, prejudicam imenso. Não vale a pena, se vamos todos partir, porque é que vamos dar importância a tudo isso? As iras, as discórdias, as guerras, que levam muitas vezes a prejudicar, esses sentimentos a prejudicar muitas famílias. Quantas divisões familiares entre os pais com os filhos, pais e filhos que não se falam. Quantas divisões entre os irmãos que não se falam, não conversam. Não são capazes, por causa de que um fez algo
ao outro fez. E isso vai durando anos, e não perdoam, e vai durando até à morte. E às vezes na morte é que se arrepende, mas porquê que eu não pedi perdão? Ou alguns dizem, nem querem saber. Como é que é possível famílias sem se falarem, sem perdoarem, e muitas vezes por coisas tão pequenas, por mal entendidos? Como é que é possível vizinhos não se entenderem, trabalhadores não se entenderem? Olhai, é preciso colocar de parte esta lógica de olho por olho e dente por dente. E começar desde pequenino, porque eu costumo ouvir alguns pais dizerem aos filhos, quando eles chegam a casa, ou chegam perto, mãe, pai, aquele meu amigo bateu-me. E o pai diz, olha, dá-lhe também. Porque a lógica do fraco é grave. Estamos a viver uma época em que temos que ter presente, é ser fortes. E o forte é aquele que mostra que tem mais força, que não pode ficar atrás. Muitas pessoas pensam que só nos realizamos, afirmamos e triunfamos quando somos fortes e respondemos com força. Aí está o mundo como anda em guerra. O terrorismo que aí anda. Os conflitos que aí andam. Isto não está correto, caros irmãos. Os conflitos continuarão e aumentarão se pensarmos assim. Daí há uma terceira resposta, que é a que eu gosto, que a gente às vezes falha, todos falhamos, mas é responder o mal que nos fazem com a misericórdia e o perdão. No Evangelho de hoje, o apóstolo Pedro diz a Jesus, pergunta a Jesus, quantas vezes é que eu tenho que perdoar? Até 7 vezes. Ele já pensava, Pedro pensava que estava a ser generoso. 7 vezes perdoar. Olha, perdoar tantas vezes a uma pessoa 7 vezes já é bastante. À 8ª já não se perdoa, não é? 7 vezes, até 7 vezes. Jesus vai mais longe. Jesus diz, devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre. A medida do perdão é não ter medida, é não ter limites, é perdoar sempre. Então, se o padre, eu vou perdoar constantemente e o outro não muda, perdoa. Algum dia lá há de mudar. Exemplo disso é a cruz de Jesus. Ele foi entregue nas mãos dos homens, torturado, maltratado e morreu. E o que é que Jesus fez? Perdoou. Olha, dá-me um tempo eu pagar. E chega ao coração do rei. O rei perdoa. Olha, estás perdoado. A dívida está perdoada, esquece. Vai-te embora. E o servo foi embora. Só que à saída, o servo encontrou um companheiro que lhe devia 1 denário. Sabe o que significa 1 denário? É mais ou menos 12 gramas de ouro ou prata. É quase nada. E esse companheiro vai pedir a esse servo, olha, dá-me um tempinho. E o que é que ele fez? Não te dou tempo nenhum, vai preso. Vai preso. Então, se ele foi perdoado, não devia também perdoar quando era uma coisa mínima. Caros irmãos, esta é a nossa situação com Deus. Diante de Deus, temos muitas dívidas, mas Ele nunca nos abandona. Ele escuta-nos, Ele é misericordioso. Por isso é que o perdão serve para dar, para permitir um futuro àquele que não teve outra possibilidade, àquele que errou. Por isso Deus não desiste de perdoar. Olhai, a mulher adúltera, Jesus perdoou. A samaritana, a Zaqueu, que tinha roubado tanto, Jesus perdoou. A Pedro, que o negou 3 vezes, Jesus perdoou. A atitude de Jesus foi perdoar. E perdoar é uma forma de voltar a ver o outro como um irmão, como uma pessoa,
O teu irmão estava morto, mas voltou à vida. Estava perdido, mas foi reencontrado. É a parábola do filho pródigo. E nós podemos ajudar. É verdade, caros irmãos, que a ofensa de um irmão nos faz mal. Quem é que não fica magoado? Eu, como padre, já fiquei magoado porque me ofenderam. Toda a gente fica magoado. É verdade. Até somos capazes de perdoar. Mas e esquecer? Aqui vem a outra parte. Será que eu não esquecendo estou a perdoar? Eu costumo dizer que perdoar é preciso esquecer. Mas não é fácil. É fácil dizê-lo. Fazê-lo é mais difícil. Nós sabemos que o perdão não apaga dentro de nós, de uma vez, as mágoas causadas por alguém. Quando caminho na direção de alguém para perdoar, eu inicio o processo de perdão. Posso pedir perdão, mas não ter arrancado do meu coração tudo aquilo que o outro provocou de mal em mim. É um sinal de que o meu coração está ferido, magoado. Perdoar é um caminho que se faz. Esquecer é um caminho. É o tempo que faz com que aquilo que doía tanto vá diminuindo. As coisas não mudam logo. Olha, é como a vacina. Daqui a uns meses estamos todos a querer levar a vacina contra a gripe. Vão fazer publicidade e tudo mais. E há quem às vezes leva a vacina e sai e diz, agora eu não apanho nada. E logo no dia seguinte apanhou uma gripe e fica preocupado, como é que é possível? Nós sabemos que há um tempo para o efeito da vacina. E o perdão também é isto, o lembrarmos é isto. Há um tempo para aos poucos irmos esquecendo, mas é preciso esquecer. Não podemos estar fechados no passado e presos à imagem negativa de alguém que nos fez mal. Ele pode mudar, acreditem, o outro pode mudar. É preciso dar uma oportunidade com um gesto de paz. Se ficarmos fechados no nosso rancor, sofremos e fazemos sofrer. E isto não significa esquecer logo, mas entender e estender a mão para ajudar o outro a levantar-se. Perdoar é amar, é recomeçar, é repartir em conjunto sobre novas bases. O desejo de Deus é que sejamos todos unidos e por isso Jesus deixou-nos um mandamento importante. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aprendamos a amar e a perdoar desta forma. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, neste dia em que reconhecemos a grandeza de Deus quando perdoa e a do homem que aprende a perdoar, digamos com fé: ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros e fiéis da nossa Diocese do Funchal, para que aprendam a perdoar-se mutuamente, como Cristo ensinou a Pedro, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis das igrejas cristãs, para que superem todas as divisões e cheguem à unidade da fé em Cristo, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens em grave situação de conflito, para que o Senhor envie sobre eles o seu espírito de concórdia e de paz, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que vivem pensando apenas em si mesmos, para que acreditem em Jesus que morreu por todos e nos ensina a viver, não já para nós próprios, mas para Ele,
Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros desta Assembleia Celebrante e por todos os imigrantes da nossa paróquia, para que ponham em prática a mensagem de Jesus sobre o perdão, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor de misericórdia infinita, não limiteis a vossa indulgência à nossa capacidade de perdoar, mas ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso perdão. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna e na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos com toda a confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz e no amor de Cristo. Piedade
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, estamos a chegar ao fim da nossa celebração. Não percamos tempo, perdoemos uns aos outros, pois só assim poderemos viver em paz e felizes. E não esqueçamos também, não é perdoar uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e chega. É perdoar sempre. Porque se aprendermos a perdoar uns aos outros, vamos chegar àquilo que tanto desejamos, que é a civilização do amor. Era tão bom que os países entendessem a importância do perdão. Não deixem para amanhã. Se tiverem alguma coisa contra alguém, ou se causaram algum mal a alguém, ou se sofreram o mal de alguém, aceitem o perdão, perdoem, principalmente em família, para que sejamos todos unidos como irmãos, porque é assim o cristão, o verdadeiro cristão, perdoa com o coração. Um obrigado à RTP pela transmissão da nossa Eucaristia e a todos vós um santo e feliz domingo, e aqueles que nos acompanham, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.